alguns gestores não estão muito preocupados com outras coisas em vendas além do resultado. A gente não deixa de ser uma consultoria de implementação de Sales Ops nas empresas, né. A Daniel é uma consultoria de produtividade e a gente acaba formalizando e organizando o processo, modelo de gestão, às vezes reavaliando, realinhando. E quando a gente entra nos nossos clientes, a gente também constrói indicadores. Claro que o cliente tem os indicadores da própria operação, como vendas, taxas de conversão no funil, ele tem a própria operação e as próprias metas individuais, mas a gente cria em paralelo indicadores que vão mostrar o ganho de eficiência da operação em função da gestão de processo, do modelo de gestão ter mudado, para que a gente possa testar as hipóteses e mostrar ganhos reais de produtividade com a implementação dos projetos. Então, eu acho que o Ops ele trabalha muito parecido com a consultoria nesse sentido, né? Além de provar os resultados da companhia, dessas dimensões que você colocou de maturidade mesmo dentro de cada uma das dimensões internas, mas com indicadores próprios que dê ideia de, olha, vocês nem olhavam isso, olha como é que isso tem crescido em função da gente monitorar esse processo, da gente ter quebrado, às vezes, ele em 2 ou 3 etapas e mostrando as diferenças, a gente consegue provar valor, né? Acho que o Ops também vai nessa linha, né, Mandinha? Exatamente, exatamente. E até para ter em vendas, né? A gente precisa de estar todo mundo olhando para o mesmo número, para a mesma métrica. E Ops fornece isso e às vezes não é colocado nessa posição de uma área que também precisa ser medida, mensurada. Então a gente faz ciência dentro de Sales Ops também, do que funciona. Então, é aplicar mesmo dentro de uma área o que a gente já faz em vendas. Quando eu pensei em você, assim, desde que eu tive a ideia nas férias a gente teve ideia de começar com a Ciência da Venda podcast. Na hora Uhum. eu pensei em algumas pessoas que eu queria convidar e que eu quero entrevistar aqui no programa. E você, na hora, veio na minha cabeça. Porque, assim, Legal. se existe um cerne, como você colocou, da ciência da venda, são os laboratórios de Ops. Porque você, de fato, faz experimentos controlados, e não. Porque todo mundo fala que faz experimentos controlados, mas você controlar todas as variáveis, isolar aquela que você precisa medir, tem ciência para fazer isso. Se você não tiver focado, é difícil um gerente de vendas fazer isso, um diretor fazer isso, porque ele está fazendo isso, daqui a pouco ele mexe naquilo, porque ele precisa por causa do resultado, porque o foco dele principal é eu preciso entregar a meta. E quando Sim. a gente está na operação, tanto de consultoria quanto de ops, a gente, eu sei que precisa do resultado, mas agora essa métrica, esse aprendizado, ele é mais valioso do que a performance desse profissional em si nesse mês. Eu preciso manter as outras variáveis sem alteração, porque senão não vou ter conhecimento sobre a visão do processo. E só quem faz isso ou é consultoria ou são áreas de sales ops, que é a ciência mesmo, que é a real ciência da venda, de você ver, pô, isso realmente funciona e impacta dessa maneira, com essa capacidade, né? Vocês fazem isso e provam valor. E provavelmente os projetos de consultoria que dão mais certo são os que têm o Ops como um parceiro da DNA, assim, né? Porque pensando em constância, a consultoria vem, mostra uma nova perspectiva, mas a gente precisa de alguém dentro do time que conhece também a realidade para ditar esse ritmo, para que os resultados sejam constantes, né? E aí exista essa retroalimentação que a gente discutiu no início. Então, ter um olhar único sobre isso mesmo. Quando a gente não tem essa figura, e muitos clientes nossos, especialmente na DNA For Small, a gente não tem um Uhum. profissional de 6 horas, mas a gente tem uma função, às vezes é analista de marketing, às vezes não é nem vendas, às vezes é alguém do marketing que precisa provar valor do que está produzindo. Em muitos projetos, o maior parceiro que a DNA tem é a área de marketing. No passado era sempre comercial, comercial, comercial. Hoje a gente tem muitos parceiros por causa das métricas que o marketing acaba se voltando, olhando para taxas de conversão, né? Então é verdade. Legal, São projetos legal. mais estruturados, que a gente consegue provar valor efetivo. Antes de eu partir para as perguntas finais, me veio uma na minha cabeça enquanto você falava uma pergunta a mais aqui, tá? Vamos Tudo ver bem. se qual foi o maior desafio para você de implementação de uma área de Sales Ops? O maior assim, teve um desafio inerente à escalada, então, de repente, a gente precisava olhar para todas as dimensões, então de contratar, montar um processo, parametrizar CRM, treinamento, atingir a meta, tudo ao mesmo tempo. Então foi uma escola, ter Sales Ops uma empresa escalada, na velocidade da Take, num lugar que se pode testar tudo, é uma escola, um aprendizado enorme.
Então teve esse desafio ao mesmo tempo, teve aprendizado, mas também teve desafio. O principal desafio, assim, que eu vejo que é constante dentro de uma área de Sales Ops é em relação à cultura de dados em vendas. E aí, quando eu falo cultura, dessa construção mesmo, individual, de cada uma das pessoas que vendem, desde a SDR até o Key Account, de entender o papel dele na construção dos dados, então de ter uma confiança, de ter um registro correto no CRM, e não só dessa parte operacional do input dos dados, mas também de fazer esses dados serem úteis para eles no dia a dia, empoderar mesmo a operação, porque para a gente que está muito familiarizado a olhar uma taxa e tomar uma decisão sobre isso, faz sentido, a gente busca o dado, né? Mas para alguém que está ali no tete-a-tete com o cliente, internalizar isso como uma parte do processo também é um desafio. Então a gente fez algumas coisas interessantes, assim. Primeiro que em termos de dashes e visualizações, hoje a gente já tem uma maturidade relevante. A gente precisa partir para o próximo passo, que é aprofundar as correlações, que é fazer predições, que é os dois porquês, assim, do que a gente tem colhido de informação e antecipar os problemas, né? Porque hoje a gente tem um histórico de tudo que já aconteceu, mas a gente precisa ter esse próximo passo. E aí, do ponto de vista da cultura, né, que é o que eu estou trazendo, a gente empoderou a operação, trazendo o projeto Guardião de Dados, foi o nome que a gente deu. Então, cada uma das especialidades hoje na TI que tem uma referência, porque no time sempre vai ter alguém que ali o perfil comportamental explica que tem mais formalidade, mais apego a processo e tal. Então a gente escolheu essa pessoa. Na verdade, foi até uma candidatura, assim, eu quero ser guardião de dados e tal. E a gente, em Ops, passa as informações para essa pessoa. Então, toda atualização de processo, toda nova métrica, a gente transborda para ela e ela leva para o time. E ela também é a melhor pessoa para colher os feedbacks, porque ela está executando o processo e aí ela devolve se aquele processo faz sentido ou não. Então a gente criou essa mini comunidade dentro da área comercial, que é o projeto Guardião de Dados, que é uma das questões de cultura. E assim, cultura também tem que ser. Cultura de dados também tem que ser uma cobrança da liderança. Você trouxe que alguns gestores não estão muito preocupados com outras coisas em vendas além do resultado, mas que os dados e o processo é uma forma para atingir o resultado. Então, ter isso internalizado como também uma cobrança da liderança faz muita diferença na cultura. E acho que, em termos de maturidade, a gente também pode evoluir isso dentro das operações. Me orgulha muito hoje quando eu vejo live das pessoas da Take, principalmente os vendedores, falando que o sucesso para eles terem batido meta é o conhecimento dos próprios dados. Então, assim, o vendedor fazendo conta de quantas oportunidades precisa receber, de como que ele performa naquele segmento, do que ele tem que desenvolver. Então, acho que isso dá um indicador bom que a gente tem construído, mas é processo. Com o time crescendo todo mês, essa cultura tem que ser cuidada para não se perder. E à medida que a gente vai evoluindo também, né, nessa escalada, em termos de novas ofertas, a gente vai modificando essa cultura também. Então, acho que o principal desafio de Ops foi e é construir. Então, desde o mais básico, que é cobrar preenchimento de CRM, até fazer os dados serem úteis para quem está ali na ponta com o cliente, sabe? Então, de uma forma geral, assim. Gostou desse corte? Ele é parte de uma entrevista completa que está no nosso canal no YouTube, youtube.com/DNA de Vendas. Acesse e veja o conteúdo na íntegra. Até lá!